Olá amigos, como estão? Dominação e Aredes, trazendo para vocês mais um vídeo tutorial de personagens de Honkai Impact Third diretamente aqui da beta da 7.5. Então coisas podem vir a mudar para a conversão final. E hoje nós estamos com a nova personagem Rank S Psy de Fogo, a Lantern. Já deixem um like, compartilhamento, comentário, sigam o Culto Brasileiro nas mídias sociais, na Royal Lab, na plataforma roxa e partiu pro tutorial da Lantern. Agora na versão 7.5, a Lantern poderá ser obtida através do Gacha, junto dos seus equipamentos cujos estigmatas podem ser forjados pelo Foundry usando os Source Prism. A arma dela é a Burn the Long Night e veio junto com a sua versão Pre, a Burn the Long Night Luminaire. Essa arma é uma crossbow, o mesmo tipo de arma da Helia, mas eu não recomendo equipar na Helia justamente por ser uma arma que aumenta o dano de fogo passivamente e por dar buffs para a categoria Harmonized Shadow Star, e a Helia não é dessa categoria. Dos efeitos exclusivos para Lantern, temos a barra do carregado dela já vindo cheia, faz os inimigos levarem mais dano de fogo, ativa a habilidade de evasiva suprema automaticamente, mais dano elemental para todo o time com a categoria Harmonized Shadow Star e na forma Pri ainda mais dano de fogo, e isso tudo já inclui efeitos passivos. Finalmente, de efeito de sinergia, faz inimigos levarem mais dano elemental e dá SP inicial para Lantern. De estigmatas temos o set Lantern Guardian, e lembre-se que este set pode ser forjado pelo Foundry. Este set tem efeitos para ambas as categorias Harmonized Shadow Star e World Star. Vamos começar pelo efeito de 3 peças, justamente por ter o efeito Hanging Flame, aumentando o dano de fogo ao entrar no Astral Ring. Os efeitos extras das peças TMB e do combo de 2 peças giram em torno deste efeito. Fora o efeito, o time ganha dano elemental e taxa crítica ao usar o Astral Ring, e caso o Astral Ring ativado seja da categoria Wheel of Destiny, ou seja, o Astral Ring da Telema e da Lantern, inimigos levam mais dano total de personagens da categoria Harmonized Shadow Star, e os mesmos também ganham dano crítico, já apresentando que haverá uma personagem física de tal categoria no futuro. Caso a categoria seja World Star, ou seja, Senadina ou Helia, inimigos levam mais dano total na ressonância e mais dano de fogo, além de aumentar o dano total quando estiver fora do período do Astral Ring. O combo de 2 peças aumenta o dano da Ultimate, com o efeito extra de aumentar dano de fogo, fazer inimigos levarem mais dano total e aumentar dano físico e dano crítico durante o período do uso do Astral Ring. A peça T aumenta dano de fogo e, caso seja equipada na Lantern, faz inimigos levarem mais dano dela e, caso ela esteja com o efeito Hanging Flame, que é o efeito do combo de 3 peças, inimigos levam mais dano elemental do time. Já a peça M aumenta dano total e, caso esteja equipada na Lantern com o efeito Hanging Flame, precisa dessas duas condições. Quando o Astral Ring da Senadina e ou da Helia for ativado, inimigos levam mais dano total através da ressonância. E a peça B aumenta o dano total de ataques à distância, caso seja equipada na Lantern com o efeito Hanging Flame, aumenta o dano de fogo dela fora do período do Astral Ring e aumenta o dano total de outras personagens do time, não da Lantern, mas sim das outras personagens, quando o Astral Ring estiver ativo. De equipamentos temporários free to play, eu recomendo o Leomon Hack TB com Taliseme para depois forjar as peças da Lantern pelo Foundry. É possível também usar o set da VV Carlo Coloud TMB como substituto temporário. Depois disso, mesma coisa, faz as peças da Lantern pelo Foundry. De composição de times, nós temos 4 times no total. Ela de DPS sendo líder da equipe com a Sena e a Telema como suportes, a Telema de líder e como DPS, sendo a Lantern e a Sena de suportes, o time padrão de fogo com a Truff e a Ai-chan, e ela como suporte física junto da Telema para futura personagem física da parte 2. E a skill de líder da Lantern proporciona buffs de acordo com personagens que têm a categoria Harmonized Shadow Star. Uma personagem aumenta o dano total dos membros do grupo, 2 personagens aumentam o dano de fogo fora do Astral Ring, 3 personagens fazem inimigos levarem mais dano de fogo durante o Astral Ring. Além disso, vamos colocar a Dream Seeker no slot de Astral OP, isso vai habilitar o Astral Ring para o time. Caso queira, é totalmente possível colocar Elf Kiana no lugar. Hora das skills de campo. A Lantern roda muito em torno do ataque carregado dela, que requisita a barra de carregado dela estar cheia. Para carregar essa barra, basta atacar normalmente ou entrar com QTE. Faremos muito dos dois. Durante o Astral Ring, essa barra ganha 2 pontos extras, que são dos fantasmas dela. Cada fantasma usado carrega 1 ponto.
Não se esqueçam que, assim como a Telema, ela trava a mudança de personagem durante o período do Astral Ring dela. A Weapon Skill alterna entre as armas dela, e cada arma carrega uma quantia diferente de energia da barra do ataque carregado. Só usamos isso durante a rotação de suporte, e durante o Astral Mode dela, durante o período de Astral Ring, é usado automaticamente perante os efeitos da habilidade passiva. Ela tem uma ultimate bem padrão, bastando apertar o botão da ultimate para usar. Basta se lembrar que o dano da ultimate é aumentado após o ataque carregado dela. E por último, a habilidade de evasiva suprema, que causa 2 segundos de Time Fracture. Dependendo da arma atual, da Weapon Skill, não a arma equipada na Lantern, muda a quantidade de energia carregada da barra do ataque carregado. Sim, isso buga um pouco a cabeça. E é mais usada no Elysian Realm do que no jogo normal. E sim, é só isso sobre as skills de campo da Lantern. Primeiro, rotação de DPS. Começo de Telema, pule o Weapon Skill, depois o Weapon Skill carregado até encher a barra de marcos dela e dar o ataque especial dela. Em seguida use a Ultimate e entre com o QT da Senadina, dando os QTs de Weapon Skill e ataque normal dela, como padrão da cena, finalizando com a Ultimate. Agora entraremos de Lantern, dando ataque carregado, Astral Ring, ataque carregado. Em seguida usaremos o Fantasma da Senadina, então a Ultimate. Agora batemos normal até carregarmos toda a barra de ataque carregado. Então usamos o Fantasma da Telema e o ataque carregado de novo. Agora é só continuar batendo normalmente até carregar a barra de carregado mais uma terceira vez. Isso mesmo após o término do Astral Ring. E assim finalizar com um ataque carregado. Rotação de DPS com personagens da parte 1. Começamos de Truff, Weapon Skill, QT Dai-chan. Vamos usar os 3 ricochetes e a Ultimate. Então nós voltamos para Truff, entramos na forma Mech, ataque carregado e Ultimate. A partir daí, padrão Lantern, QT da Lantern, carregado, Astral Ring carregado. Use o primeiro fantasma, então a Ultimate. Fique com ataques normais até carregarmos toda a barra do ataque carregado. Use o segundo fantasma e deu o ataque carregado. A partir daí é só atacar normalmente até o fim do Astral Ring e dar um último ataque carregado. E em terceiro, Lantern suporte da Telema. Começamos usando o Weapon Skill 2 vezes para mudar para o modo metralhadora. Agora apenas atacamos normalmente para carregar a barra do carregado e usamos. Quando a Lantern pousar, usa a Weapon Skill gerando um fantasma e então a Ultimate. Com isso a gente vai entrar com a Telema através do QT dela, uma Weapon Skill para ataque especial, Ultimate e Astral Ring. Em seguida, padrão da Telema. Fantasma da Senadina, Weapon Skill, ataque especial, Weapon Skill carregado, ataques normais, Fantasma da Lantern, ataques normais e especiais até o fim do Astral Ring usando a Ultimate sempre que possível. Mais detalhes da rotação da Telema no tutorial dela, link na descrição. E é isso pelo vídeo da Lantern. Muito obrigado a todos que assistiram. Deixem o like, compartilhamento, sigam o Titiana na Royal Lab e lá na roxinha, que é onde a gente vai pegar a Lantern no duplo S1. Pelo menos. E a gente se vê no próximo vídeo. Arigatou gozaimashita. Yore deshita.